Estudo Bíblico. Família Cristã. Aula 9. Virgindade e fornicação. Texto 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Introdução. Pode até parecer estranho falar de virgindade nos dias de hoje, em um mundo no qual os valores morais estão tão banalizados. Conceitos como honrar pai e mãe, viver uma vida honesta, não procurar os seus próprios interesses, fidelidade conjugal, fornicação e virgindade estão fora de moda. Mas isto já era de se esperar. Haja vista o mundo estar debaixo do maligno e de toda a sua influência. No entanto, para a igreja, os conceitos do mundo não interessam. Entre parênteses, não somos deste mundo e não devemos nos conformar com ele. Somos sal e luz nesta terra. Hoje estaremos estudando um assunto importante para a família cristã. Trata-se da virgindade e da fornicação. O assunto é relativo aos pais e aos filhos e deve ser aprendido, pois o índice de impureza sexual na igreja cresce assustadoramente e diariamente a mídia e as escolas ensinam, entre parênteses, contrariando a Bíblia, que o sexo antes do casamento é normal. Os resultados disto são vidas arruinadas, marcas profundas na alma, no corpo, gravidez precoce e doenças sexualmente transmissíveis. Parte 1. O pecado contra o corpo. A fornicação é o sexo antes do casamento. Este pecado é condenado por Deus e faz marcas profundas na vida de quem o pratica. Em troca de alguns minutos de prazer, são feitas feridas profundas na alma e no corpo, que podem deixar consequências irreparáveis. Embora não exista pecado que Deus não possa perdoar, com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo, a fornicação pode deixar estragos irreparáveis ainda nesta vida. O apóstolo Paulo fala da gravidade do pecado sexual em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12 a 20. O pior de todo este problema é que o corpo é o templo do Espírito Santo. Vamos guardar isso, vou repetir. O pior de todo este problema é que o corpo é o templo do Espírito Santo. Não existe instinto sexual no ser humano como no animal. Somos seres racionais. Nos versículos 12 a 14, Deus deixa claro esta verdade e no versículo 13, vemos o motivo para o qual o nosso corpo serve. Este corpo será ressuscitado na volta do Senhor, e para aquele que estiver vivo, este mesmo corpo será transformado. Existem crentes que andam dizendo que Deus só quer o coração. Isto é uma mentira. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Quando um jovem cristão comete fornicação, ele está contaminando o templo do Espírito Santo, além de tirar a santidade de algo que pertence ao Senhor. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Na Epístola de Gálatas, temos os pecados na área sexual fazendo parte da lista das obras da carne, e o Senhor afirma que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Gálatas 5, 19 e 21. Parte 2a. A virgindade como símbolo de santidade. A virgindade é símbolo de santidade. Jesus nasceu de uma virgem. Isaías 7,14. A virgindade na Bíblia é tão importante que é usada por Deus como figura da santidade da igreja, 2 Coríntios 11, 2. O ensino bíblico é de que a virgindade deve ser mantida pelos jovens. Existe uma tendência de se pensar que virgindade é um assunto somente para mulheres e que
o que é um engano. Os homens também devem procurar manter a santidade do seu corpo. O pecado é o mesmo para ambos, embora seja verdade que as consequências físicas da fornicação sejam, na maior parte das vezes, piores para as mulheres. Conservar a virgindade é muito mais do que não ter relação sexual antes de casar. É muito mais do que ter o ímen intacto. Ser virgem é conservar a pureza e santidade. Parte 3a. A diferença entre a fornicação para o ímpio e para o crente. Quando um ímpio cai em pecado na área sexual, como em qualquer outra área da sua vida, ele o faz sem ter Deus em seu coração, desconhecendo a vontade do Senhor, embora a maior parte saiba que é errado. Atos 17:30. Quando uma moça que não é mais virgem aceita a Cristo como seu Senhor, para Deus ela se torna como uma virgem e os seus pecados são perdoados. Isaías 1:18, 2 Coríntios 5:17, Hebreus 8:12 e 10:17. Não podemos comparar este caso com o de uma pessoa que já entregou a vida a Jesus. Uma pessoa que já entregou a vida a Jesus. Neste caso, o pecado de fornicação é bem mais sério. Vejamos. Primeiro, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Segundo, conhece a vontade de Deus. Terceiro, quebra a santidade da igreja. 1 Coríntios 3, 16 e 17. 4. Traz consequências sérias para terceiros. Quando uma pessoa cai nesse tipo de pecado, é necessário passar pela disciplina, pois, a disciplina restaura o ferido. A disciplina mantém a pureza da igreja. C. A disciplina evita a propagação do erro. 1 Coríntios 5:6. D. A disciplina mantém a liberdade no púlpito da igreja. Daí vem mais um motivo da gravidade deste pecado. Fatalmente, a mentira um dia virá à luz, e com ela a vergonha. Deus perdoará, 1 João 2:1. A igreja perdoará, mas certamente existirão feridas que poderiam ser evitadas. Outros problemas poderão ocorrer, como, por exemplo, 1. Quando as pessoas envolvidas não casam, alguém pode se machucar e a comunhão ser abalada. 2. Problemas familiares. 3. Problemas com parentes ímpios. 4. Quando as pessoas se casam, mas a igreja já sabe, o tratamento deverá ser de um modo que não leve os outros a fazerem o mesmo, etc. Devemos levar em conta ainda o fato de que nenhum caso é igual e, portanto, nenhuma postura de correção será igual. Parte 4. Fugindo da fornicação e mantendo a santidade. Fatores que levam à fornicação entre jovens. A. Falta de temor a Deus. B. Falta de temor da igreja com a banalização da disciplina. C. Falta de vigilância. D. Carícias, certas intimidades. V. Provérbios 6:27. E. Contato com material pornográfico. F. Ensino mundano. G. Propaganda na mídia. Conclusão. Melhor é para o jovem manter a pureza na sua mocidade. A virgindade é importante para o servo de Deus e deve ser cultivada na família e na igreja. A fornicação, ao contrário, causa diversos problemas para quem a pratica, contaminando o próprio corpo e a igreja do Senhor, sendo, portanto, um pecado gravíssimo devendo ser tratado.